Ao saberem que terão que sair do campo, alguns jogadores de futebol ficam tão sobrecarregados de ressentimento que às vezes não conseguem lidar com suas próprias emoções. Mas essas mesmas emoções podem pregar uma peça neles. Afinal, às vezes eles ultrapassam os limites e demonstram raiva e insatisfação com a decisão do treinador diante de um público de 1 milhão de espectadores. E é exatamente hoje que eu vou falar sobre os momentos em que os jogadores ficaram furiosos, reagindo intensamente às suas substituições. Bem, galera, já peço que vocês deixem um like e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo fantástico e comente qual foi a maior reclamação de um jogador ao ser substituído que você já viu? Tenha um bom vídeo e vamos lá! Vamos começar com o episódio mais recente dos selecionados. O brasileiro Rafinha conseguiu brilhar no Barcelona após a lesão de Dembélé e no primeiro jogo da Europa League contra o Manchester United. Rafinha conseguiu se destacar com 2 lances decisivos, marcando o gol e dando uma assistência. No entanto, Xavi decidiu substituir o brasileiro aos 83 minutos e essa decisão não agradou muito ao jogador. Ao ver seu número no placar, o rosto de Rafinha mudou imediatamente e ele expressou sua insatisfação em voz alta. Enquanto caminhava para o banco, ele continuou murmurando algo para si mesmo. Ao se aproximar de Xavi, Rafinha apertou a mão do seu treinador, mas então se sentou e, aparentemente, começou a chorar. Jordi Alba acalmou seu colega de clube e finalmente ele se sentou no banco de reservas. Mas então Rafinha decidiu descontar sua raiva na cadeira, batendo nela várias vezes com o punho. Novamente Alba teve que acalmar o brasileiro. Logo após o jogo, Rafinha se desculpou por sua ação. Já discuti isso com Xavi, mas quero aproveitar a oportunidade para me desculpar novamente com o treinador, assim como com toda a equipe e os torcedores do Barcelona. Eu me excedi. Mas às vezes, você quer tanto fazer a diferença que as emoções tomam conta de você. O ex-meia-campista do Arsenal, Mesut Ozil, uma vez ficou tão furioso com seu treinador Unai Emery que isso quase custou sua carreira no clube de Londres. Quando o treinador decidiu substituir o alemão em um jogo fora de casa contra o Everton, com um placar de 1-0 para o Everton, Ozil não conseguiu se controlar e jogou seu casaco em Emery a partir do banco de reservas. Naquele momento, o treinador não percebeu esse ato. O mais interessante é que, um pouco antes, na mesma temporada, Ozil se viu em uma situação semelhante em um jogo fora contra o Crystal Palace, com placar em 2-1 para o Arsenal. Emery decidiu substituí-lo nos minutos finais pelo Danny Welbeck. Ao se dirigir ao banco de reservas, Ozil, além de ignorar Emery, ainda jogou suas luvas de forma demonstrativa no campo. Além disso, em junho de 2019, durante a final da Liga Europa contra o Chelsea, Mesut fez comentários ofensivos sobre Emery. De acordo com fontes, o jogador substituído aos 77 minutos do jogo, ao sair de campo, disse ao treinador: "Você não é o treinador." No recente jogo da Liga dos Campeões, o Bayern venceu o Barcelona por 2-0. Aos 80 minutos, foi quando o treinador do Bayern, Julian Nagelsmann, decidiu substituir o autor do segundo gol, Leroy Sané. O alemão, por alguma razão, estava zangado com isso e nem sequer ficou assistindo o jogo no banco de reservas. Ele foi para o vestiário imediatamente depois de ter sido substituído. Inicialmente, não estava claro o que havia causado essa reação do jogador. Mas mais tarde, ele explicou tudo por si mesmo. "Eu não estava zangado por ter sido substituído, eu estava desapontado com o meu desempenho. Eu preferiria não marcar, mas jogar bem." Então, se Rafinha simplesmente queria ajudar a equipe pelo tempo restante, Sané, por outro lado, estava zangado consigo mesmo pelo mau desempenho. Aos 68 minutos do jogo, entre PSG e Montpellier, o placar já marcava uma arrasadora vantagem de 5-0. Então Thomas Tuchel decidiu substituir Mbappé por Mauro Icardi, mas Kylian estava muito insatisfeito. Ao sair do campo, ele mostrou sua raiva. O treinador principal viu que o jogador estava insatisfeito e o parou para explicar o motivo da substituição. O atacante inicialmente tentou passar pelo treinador e então disse algo, cobrindo a boca com a mão. Depois disso, ele foi para o banco de reservas e permaneceu naquela posição até o final do jogo. Após a partida, Tuchel não evitou a pergunta e disse:
Na equipe sou eu quem decide quem sai do campo e quem entra como substituto. Eu sempre sigo princípios esportivos. Não estamos jogando tênis, então devemos mostrar respeito aos companheiros de equipe com insatisfação e substituições. Isso não aconteceu só uma vez. No jogo contra o mesmo Montpellier, Kylian marcou um gol e foi substituído aos 90 minutos e também saiu do campo com uma expressão sombria. No início do segundo tempo do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Atlético de Madrid, o placar estava 1-0 para os Reds. Isso significava que, com essa vantagem, as equipes iriam para a prorrogação. Mas Diego Simeone percebeu que, com tal vantagem do Liverpool, sua equipe não aguentaria muito tempo e decidiu colocar Marcos Llorente no campo em vez de Diego Costa. A substituição enfureceu tanto o atacante que, a caminho do banco de reservas, ele murmurou algo consigo mesmo por um longo tempo e depois chutou a bolsa da equipe técnica. Bem, a decisão de Simeone foi genial, já que aquela substituição se mostrou crucial na partida. Llorente marcou 2 gols, deu uma assistência e praticamente sozinho ajudou o Atlético a avançar para as quartas de final. No jogo contra o Brighton, Jürgen Klopp decidiu substituir a estrela do Liverpool, Mohamed Salah, por Sadio Mané. O egípcio deixou o campo claramente insatisfeito aos 64 minutos. Durante o jogo, era visível que Salah murmurava algo para si mesmo e passava pelo seu chefe sem sequer olhar nos olhos dele. No entanto, Jürgen lidou calmamente com isso. Em um dia em que Salah estiver sorrindo, quando sair do campo, sei que algo está errado. Uma situação semelhante ocorreu com Mané, que cedeu seu lugar para Salah aos 57 minutos, quando o placar era de 4-0. Klopp substituiu o senegalês pelo egípcio. No entanto, Mané, que marcou um gol e deu uma assistência, expressou claramente sua insatisfação com a decisão do treinador alemão. E mais uma vez o pobre Jürgen teve que se explicar pelo comportamento de seu jogador. Mané não estava chateado porque Mohamed entrou no lugar dele. Ele não ficou feliz porque olhou para o relógio e não ficou até a cobrança de pênalti. No jogo entre Lyon e PSG, aos 76 minutos, o técnico dos parisienses decidiu substituir Lionel Messi. Lionel ficou claramente surpreso e não concordou com a decisão. No entanto, ao sair do campo, ele se recusou a apertar a mão do treinador. Messi estava tão abalado que, mesmo depois da vitória nos últimos segundos do jogo, ele não se aproximou das arquibancadas para agradecer aos torcedores, embora todos os jogadores do clube da capital tenham feito isso. Em entrevistas pós-jogo, o treinador do PSG explicou sua decisão. Pode agradar a alguns ou não, mas perguntei a Lionel como ele se sentia e ele respondeu que estava tudo bem com ele, sem problemas, mas tomamos a decisão de substituí-lo para protegê-lo de lesões. Poucos ousavam contradizer o Sir Alex Ferguson. No entanto, o jovem Cristiano Ronaldo teve a audácia de fazê-lo. O português marcou um gol de falta para abrir o placar no jogo. Mas no final da partida o treinador decidiu substituí-lo. Ronaldo ficou perplexo e não entendia por que estava sendo substituído. Quando percebeu que não era um erro, ele foi surpreendido e dirigiu-se ao banco de reservas sem esquecer de expressar suas emoções diretamente para a câmera. O atacante do CSKA, Ahmed Musa, não ficou satisfeito com sua substituição. Ao deixar o campo, ele não apertou a mão do técnico Kongacharenko. E isso não foi bem recebido e o treinador repreendeu o jogador diretamente no banco de reservas. Testemunhas relataram que a cada 2 palavras do treinador havia palavrões. No entanto, essa pressão foi benéfica para Musa, já que ele jogou muito melhor nos próximos jogos. Na temporada de 2016-2017, o colombiano James Rodrigues contribuiu para a vitória fora de casa do Real Madrid sobre o Leganés por 4-2. Naquele jogo, o colombiano marcou um gol e deu uma assistência. No entanto, quando Zinedine Zidane o substituiu nos minutos finais do jogo, essa decisão não agradou James. E ele passou por Zidane de forma demonstrativa sem apertar a sua mão. Mas isso não foi tudo. Ao chegar ao banco de reservas, o jogador nervosamente chutou uma garrafa de água, enfatizando mais uma vez a sua insatisfação. Na mesma temporada, em um jogo fora de casa contra o Las Palmas, o parceiro de equipe de James, Cristiano Ronaldo, também se destacou de maneira semelhante. Aos 67 minutos da partida, o Real Madrid liderava por 2-1. No final do jogo, Zidane decidiu fazer uma substituição e trocou Ronaldo por Lucas Vázquez. O português deixou o campo relutantemente e, apesar de toda sua raiva, apertou a mão de seu treinador.
No entanto, quando o Real Madrid deixou escapar a vitória nos momentos finais da partida, Cristiano Ronaldo ficou irritado novamente, o que era claramente visível em sua expressão facial. O jogador percebia que sua equipe estava perdendo pontos importantes e não podia fazer nada a respeito. O treinador do Atlético, Diego Simeone, decidiu fazer uma substituição aos 60 minutos do jogo, tirando um dos jogadores mais criativos de sua equipe, o atacante João Félix. Irritado com essa decisão, o português chutou uma das cadeiras da arquibancada com o pé. O humor de João piorou ainda mais quando, 3 minutos após sua substituição, o Real Madrid marcou o segundo gol e garantiu a vitória. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comentem o que vocês acharam e também falem sobre qual das reações apresentadas você achou mais intensa. Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever. E assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. É isso aí. Fui!